da graça. Acho que é a única disciplina que ele interage. Verdade. É. Sou colega dele há muito tempo. É a única disciplina, acho que todo mundo interage. Porque... Mas, gente, isso é divertido. A gente tem que conversar fiado. Aí, ó, que legal com as câmeras. Fica um troço menos pesado. Eu falo com o Éder porque eu tenho pena do Éder. Ele pergunta Eu as sou coisas assim sem com responder. a Fernanda, eu só interajo com ela porque eu tenho pena que ninguém responde ela. Quem é a Fernanda? A de Fenômenos Transportes. A Cunha? Isso. É. O Éder com aquela calma dele, né? Pois é. Sim, ele fica puto se não responde. É. Aí, às vezes, parece que ele tá no meio de um furacão com aquele ventilador e fica um barulhão de vento. Semestre passado, o Éder esqueceu de uma banca, gente. E nós esperando e ele desapareceu. Tivemos que marcar no outro dia. Boa. Tá, vamos lá. Eu tenho que fazer uma coisa, peraí, gente. Eu tenho que pegar uma aula da semana passada e copiar um negócio pra cá. Eu vou desligar aqui que eu vou jantar. Não, mas pode jantar, a gente assiste. Não. Comer X? Não. X eu comprei ontem com a promoção do Amo Ofertas. Inclusive, eu quero falar que eu paguei R$2 num sushi ontem, tá? Sério, acabou aqui. Eu fui tentar pegar uma pizza por R$1,99, acabou. Pera, Eu o quê? tentei a pizza também, guri, Tô não tinha tentando mais. agora e não dá certo, gente. É um aplicativo. O aplicativo Amo aqui em Santa Oferta. Rosa começou aí, em todos, né? Enfim, Amo Amo Oferta. ofertas. Tu conseguiu Amo. sushi aonde? É sério. Eu Já comprei tentei pizza. comprar pizza e daí não deu. Daí eu comprei um Piratas com desconto, daí deu 2 minutos, apareceu a notificação. Sushi por R$2, quem for mais rápido leva. Eu nem queria mais, eu só... Depois que terminou, eu fiquei, por que eu comprei? Tá, mas era quantos sushis? Era 20 peças mais um temaki. Cruzes? Bastante, tá louco. Amo ofertas. E é só de comida? Isso. Sim. Só de comida, professor. Tô E é só esperando. daqui da cidade? Aham. Ah, o cara quer fazer um iFood. Tem muita coisa. Hoje tinha promoção no almoço e coisa, tipo... Vou ter que desinstalar, senão vou falir. Mas no caso é melhor que iFood, né? Ah, tu não vai falir de 2 em 2. O problema é se tu te empolgar. Eu já me empolguei ontem. Porque eu já tinha Ah. comprado uma coisa. Daí apareceu a notificação, eu nem li direito, eu só cliquei e comprei. Bah, Só fui. eu fazia isso. Bah, oferta, compra, daí tu compra só merda que não precisa. Exato. Mas 2 pila um sushi? Meu Deus. E tinha pizza grande por R$2. Peraí, eu vou salvar, vou baixar o aplicativo. Pizza por R$2? Como é que é a história? Eu também Era acabei pizza de achar. grande por R$2, era 3 sabores. E hoje tá R$1,99. Pode me pagar R$500 que eu não como essas porcarias desses peixes cru aí. Ó, chegou. Do nada, o João, na aula, do nada. Eu botou tanta coisa pior na boca que ia falar de peixe cru. Toma. Lasque! Pô, é bom o sushi, mas eu gosto daqueles fritos. Os hot. É, sushi frito, no caso, é o que, assim, tem outras coisas que é parecido que não é sushi daí, que fica melhor ainda. Não, mas sushi é bom, gente. Eu gosto. João, tu tem que comer se tu quer ser um cara chique. Senão tu vai ser um ogro. Ombro? Ogro. Ogro. Ah, tem que comer sushi pra ser chique? Tem que. Cara, Tem que comer sushi, jogar golfe, pentear os cabelos. quando as pessoas descobrirem que eu não como sushi, vão parar de comer sushi. Aí, Tu quer fazer Coitado. moda. Eu também não como, João. Não, menina não tem como não comer. Ah, é muito bom, gente. Vocês comeram errado, tem que comer de novo. É pior que eu não gostava também, daí tu come uma vez, 2 vezes, tu começa a achar bom. Só que eu gosto Exato, de comer cara. mexicano. Eu gosto Mas, de ó, mexicano. Tem que comer em lugar bom. Porque se tu se Mas escuta. decepciona uma vez, tu não consegue depois. Qualidade, né? Porque é uma coisa cara e também tem que comer com qualidade. É. Daí, Ô, E a tá, recomendo primeira isso vez antes. que come nunca é muito bom, assim. Tá Tu aparecendo o negócio da isso aula é aí? estranho. sim. tá? Sim. Ô, Ale, sushi é melhor que as outras coisas? Depende que outras coisas. Porque, cara, é mais caro
É, melhor que feijão, Não é. faz sentido. Melhor que feijão, é. É bom pra É melhor que caralho. feijão. É a mesma coisa que as pessoas retardadas que falam, ai, prefiro churrasco a sushi. Não é a mesma coisa, não tem como tu preferir um ou outro. São coisas É diferentes. claro que tem. Vamos fazer Eu, aqui. por exemplo, prefiro churrasco. Mas são coisas Não diferentes. se compara, é verdade. São coisas diferentes, não tem comparação. É tipo comparar. Aula com Estrogonofe dormir. de frango com estrogonofe de carne. Tipo, Não, ali Ô, é uma estrogonofe de coisa. carne, pelo amor de Deus. Não, eu me abstenho dessa discussão. Adeus. Eu só foi um exemplo. Eu. Aqui, ó. Enquete. Quem vai comer carne sexta? Eu não sei, eu tô tentando convencer minha mãe a comer peixe. Eu. Mas ela não. Isso aí, João. Lá em Santa Maria nós fazíamos um churrascão na sexta-feira Aqui santa. sempre tem peixe. É. O vovô sempre faz peixe. Para de É falar. muito bom Ô, peixe. Peixe frito. Tu chama o vovô de vovô, ele é novo. Para. Não tem 70 anos. Mas ele fez a vacina. Ó, dando crise no Juliano. Não, mas daí ele chama o vovô. Vovô tem 90. Tá de bengala. Não, o vovô tem bichinhos, tem porquinho, tem vaquinha, tem 4, 5 rocinhas que ele planta coisa. O vovô é Tem mais disposição que eu. Ah, ô, Bem Juliano, mais. Tu nem viu que eu platinei o cabelo. Que eu platinei não, que eu descolori o cabelo. Eu vi Ai, na meu Deus. internet, cara. É a visão do inferno. Ele Eu parece... falei pra ele pintar de rosa, ele não quer. Tem visão do inferno. Não aguento mais de tanta guria me chamando. Tão bonito que eu fiquei. Tu acha que é isso? Elas estão te tirando? Ô, João, teu cabelo ainda tá meio amarelo? Mas é que eu pintei de loiro, eu não platinei. É, porque ficou amarelo o ovo. Cara, Ficou parecido com esse mel da foto aí. É verdade. Tá meio feio, né, Ale? Tá meio feio esse cabelo dele, né? Meio. Meio bastante feio. Que teu Viu, pai... ô Di Maria, quando é pra aparecer só pra dar pitaco, tu nem aparece, teu. Se é pra fazer esses drible feio aí, joga o jogo inteiro então, Ramelão. O teu pai falou o que desses cabelos? Ficou Te sem explica. palavras. Eu ia dizer. Não deve ser fácil, cara. Vocês chegaram tarde e não viram a minha foto de cabelo comprido, agora perderam. Verdade. Vamos lá. Aula. Vou comer. Oi, queridos! Tudo bem? Chegou tarde, Fernanda. Perdeu Chegou toda... quem faltava. Chegou a Didi. Oi, Fê! Perdeu, Tudo perdeu todo o João Pesqueiro. divertimento. Parece que tá com Ah. frio, hein? Já teve Mas tá briga, já Meu Mostra tal dos de moto. bichos. Hã? Teve briga? O que mais? a mostra dos bichos, É, foto do Sor, Meu Deus. grito. teve de tudo hoje. Hoje tava uma aula divertida. Onde é que tu Deus tava, Deus. Fernanda? Divulgação de aplicativo Eu de comida. Mas o que tem que saber? Eu tava. Como é que era o nome, Alessandra? Amo ofertas, bota meu código para eu ganhar dinheiro. Vou botar onde? Quando tu vai se cadastrar, vai pedir um código. Espera aí que eu vou botar no chat. Podem usar, Tá. tá, gente? Quero dinheiro. Eu tava dando banho no meu filho, gente, pelo amor de Deus. Vou botar no chat mesmo, gente. Viu? Mas esse cadastro é só na hora da compra ou, tipo, pré... Quando tu baixa ele, ele já pede para fazer o cadastro. Ah, tá, ok. Daí fala quem te indicou, daí tu coloca o código, o meu código. Ah, ótimo. Vamos quebrar ela. Ela vai começar a receber oferta e vai gastar o que não precisa. Ah, sim, ontem eu tentava usar os meus créditos, não dava. Que ódio. Falo. Vai ter aula? Só pra saber. Meu Deus. Parece um ovo. O que aconteceu com ele? Passou marca-texto na cabeça. Cara, tu tinha que ter feito isso na barba também. Tu fez um risquinho na sobrancelha. Tá malandro. O microfone tá desligado. Ah, por isso que ninguém tá me ouvindo.
Como é que eu Foi faço tu pra que me ver? fez. Sim. Tá explicado. Nossa senhora. Como é que eu faço pra me ver? Não consigo me ver. Sei lá. Não tá perdendo nada. Credo, aula de brincar o João. Mas ele que Gente. provocou. Ah, eu vou cadastrar depois aqui. Usa meu código. Vamos pra aula. Tá frio mesmo. Tá, eu tava andando de moto. Vamos andar de moto pra vocês verem. Não, e já tava gravando. A gravação começou com um cara bonito desse. É isso aí. Amor próprio é tudo. Isso aí, João. É isso aí, o cara é o rei da autoestima. Ele vai virar coach. O coach da autoestima. Pior que tem cara, né? Vamos lá. Ó. Vamos lá. O que tivemos aqui? Aula retrasada, nós começamos o sistema de abastecimento com manancial e captação. Aula passada, adutoras e reservação. Hoje nós vamos aprender tratamento. A gente vai ter aula de tratamento hoje e semana que vem. Então, hoje é dia 31, semana que vem é dia 7. Na outra semana, 14, é o dia da avaliação. Até lá a gente conversa mais sobre isso. Certo? Então, hoje é tratamento. Estação de tratamento de água. O que é isso e o que é feito nessa estação? Seria o coração do sistema, porque tu tá captando a água no manancial, daí tu tá transportando essa água, tu vai ter que deixá-la em condições de abastecer e vai jogar no sistema de distribuição. Então, um poço. Tu fez um poço na tua casa, tu pode usar essa água? Pode, é tua. Legalmente, não. Legalmente, tu tem que ter outorga, etc., aquilo que eu já expliquei. Mas qual é o grande problema da água de poço? Ela não é potável por natureza, como a água superficial também não é. Então, nós precisamos tratar a água. Primeira aula, segunda aula da disciplina, a gente falou sobre qualidade da água. Então, o que é o tratamento? É deixar a água na qualidade necessária para as pessoas usarem. Isso é tratamento. ETA, Estação de Tratamento de Água. Ali é onde você pega a água na condição que estiver e se manipula ela, se faz determinados processos para deixar ela em condições potáveis. Então, conforme o tipo de água que é captado, o tratamento é diferente. Então, nós vamos aprender o que é tratamento, como é feito, e depois, no fim, a gente junta tudo isso para vocês resumirem o que é o tratamento. Vocês vão ver que é uma coisa simples, mas eu preciso explicar passo a passo, tá? Na aula de hoje, eu fiz bobagem já. Eu vou fazer, nós vamos trabalhar com isso aqui. Tratamento. Eu posso apagar. Deixa eu testar umas coisas aqui. Aqui, ó. Nunca mexi nessas coisas. Vamos lá, então. A norma brasileira sobre projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público. É a 12.216 de 1992, bem velhinha. Essas normas sofrem modificações, mas ainda está com o mesmo número, certo?
Então, nós temos 4 tipos de águas a serem captadas. Certo? Qualquer água que eu captar para distribuir, tratar e distribuir, ela vai estar enquadrada num desses 4 tipos. Tipo A, água subterrânea ou superficial, tanto faz, proveniente de bacias sanitariamente protegidas, com características básicas definidas no quadro 1. Quadro 1 é isso aqui que nós vamos ver depois. Ou seja, seria uma água de excelente qualidade. O que ela tem que ter? DBO nessa faixa, coliformes nessa faixa, pH, cloreto e fluoreto. Se ela tiver nesses padrões aqui, ela é considerada tipo A. Tipo B, subterrâneo ou superficial, proveniente de bacias não protegidas, com características definidas no quadro 1, e que possam enquadrar-se nos padrões de potabilidade mediante processo que não exija coagulação. Então, ela ainda não tem coagulação. Vamos ver o que é isso depois. Tipo B, ó, é bem mais coliformes, mais DBO, pH é igual, mais cloreto e mais fluoreto. Então, uma água de qualidade inferior a A. Opa. Tipo C, águas, aqui é só superficial, bacias não protegidas, características básicas definidas no quadro 1 e que exijam coagulação para enquadrar-se nos padrões de potabilidade. Então, mais DBO, mais coliformes, pH mantém-se na faixa, mais cloreto e mais fluoreto, ou seja, uma água pior ainda. E o tipo D é totalmente não protegida, sujeita à fonte de poluição, características básicas definidas no quadro 1 e que exijam processos especiais de tratamento. Então, uma água podre, que é essa aqui. Qual água vocês captam para distribuir? A que tiver. Ok? O critério é o que eu tiver disponível. Conforme esse tipo de água, eu vou fazer um determinado tipo de tratamento. Conforme o tipo da água, eu vou tratar. Então, para demanda hídrica que eu tenho naquela localidade água tipo D. Paciência, vou deixar tipo D em condições potáveis. Eu tenho tipo A, vou deixar tipo A potável. Com certeza, o tratamento dessa água é bem mais caro que o dessa. Mas eu não posso optar. Eu tenho que pegar a disponível. Tipo A, basicamente, é uma água subterrânea protegida. Gente, protegida é assim, ó, não tem veios descarregando poluente, não tem nada, é um oásis. Tá? Tu consegue abastecer dessa forma? Até consigo. Comunidades menores, eu não tenho vazão suficiente para abastecer Santa Maria com uma água desse tipo. Então, tenham em mente que quanto maior a demanda, maior a cidade, maior a quantidade de água que precisa, tu tende a ir para o D. Tu tende a ir para uma água C ou D. Águas superficiais, cidades maiores, não existe uma linha, tá, gente? Não existe um padrão. Mas vamos usar... Oi. Até porque perto de cidades maiores vai ter mais poluição, né? Tipo, também pode levar em conta isso. Até por aí, João. Cidades maiores vai ter mais poluição visível, mas tu pega cidades menores atualmente, tu não vê a poluição, mas está puro agrotóxico. Entendeu? A poluição não visível é mais assustadora ainda. A gente não pode pensar assim, toda água é podre. Cara, in natura, dificilmente tu vai ter uma condição boa. O que a gente tem que pesar, se proteger é o seguinte: temos tratamento para deixar ela potável. E o tratamento não é complicado. O tratamento é simples, gente. A tecnologia evoluiu muito e o tratamento é simples. A questão é que é muita quantidade. É muita quantidade. Então, o problema de tratar a água não é o processo de tratamento. O problema é a continuidade, a não interrupção.
tem que tratar 24 horas por dia em locais maiores. Se dá locais menores, tu até consegue trabalhar, a gente chama por batelada. A estação de tratamento, ela trabalha algumas horas, trabalha outras, tipo, tratei, abasteci, no que baixa, trato de novo, daí ela não está contínua. Cada sistema tem uma concepção, gente. Cada sistema é de uma forma. Bom, quais são os objetivos e finalidades da purificação da água? Só fazer um parêntese. Perguntem o que vocês quiserem. Essas 2 aulas vão ser bem interessantes, porque todo mundo tem um pouco de dúvida em relação a isso. O que tiver ao meu alcance eu respondo, mas me interrompam, perguntem. Isso funciona, isso não funciona, por que que é assim, por que que é assado? Quando eu falo isso porque, gente, em audiência pública, tu começa a falar do tratamento da água, o que vem de pergunta de tudo que é lado. Então, eu acredito que vocês também vão ter coisas... Poxa, como é que é isso? Como é que é aquilo? Funciona isso? Não funciona aquilo? Então, vão perguntando, tá? Quais os objetivos? A água normalmente recebe um tratamento para se enquadrar nos padrões de potabilidade. E nesse tratamento são corrigidas impropriedades e várias impurezas são eliminadas. Então, o que é água? H2O. Existe água H2O? Não. Só vapor. Tá? A água da chuva não é H2O. A água da chuva, durante o processo de precipitação, ela vai adquirindo propriedades que estão no ar e ela já não é mais H2O. O que eu faço? Eu pego uma água e vou tirar o que tem naquele H2O que é patogênico, que faz mal, conforme as leis que os médicos e cientistas estudaram. Vamos tirar isso. E o resto fica porque não faz mal. Então, isso é tratamento de água, certo? Quais são as impurezas? Higiênicas. Removo bactéria, protozoário, vírus, outros micro-organismos, substâncias venenosas ou nocivas, excesso de impureza, teores elevados de compostos orgânicos, algas, etc. Estéticas. Por que estéticas, gente? Estética é uma coisa que não te faz mal. Mas, por um motivo ou outro, vamos entender que seja cultural, tu não tomaria uma água quente com cor. E isso vem consciente de muitas gerações atrás. O ser humano são 13 mil anos dos sapiens evoluindo e a gente tem coisas que vêm da geração atrás. Então, tu vai para esse lado porque uma água transparente, mais fria, tende a ser mais pura. E a gente deixa a água assim. Então, a água tem que ter correção de cor, turbidez, odor, sabor. Ela tem que estar num padrão. Econômica. Redução da corrosividade, dureza, cor, turbidez, ferro, manganês, odor, sabor. Por que econômica? Porque essas condições aqui prejudicam as instalações físicas. Então, isso aqui são condições para a saúde, isso aqui são estéticas, isso aqui são econômicas. Para o sistema não estragar, durar mais, nessa linha, certo? Isso é feito no tratamento. Qual é o ideal? Não é o ideal. Qual é a primeira coisa que nos preocupamos? Higiênicas, né? Cara, se não tiver esteticamente legal, paciência. O higiênico, o potável, o saudável é o principal. Fala, João. Porque sabor tá nas econômicas e odor também. Tipo, odor até é mais compreensível, mas sabor? Nas econômicas, porque ela só tem sabor se tem alguma coisa diluída. Essa coisa diluída tende a corroer. Entendeu? Entendi. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Deixa eu lembrar. Eu ia falar um negócio sobre isso. Eu estava aqui em redução estética. Bom. Não vou lembrar. Depois eu sigo. Eu lembro depois. Bom, quais são os tratamentos mínimos de acordo com o tipo da água?
Tipo A, que é a melhorzinha. Desinfecção e correção do pH. Então, assim, ó, a melhor água do mundo que vocês captarem, para distribuir ela, tu precisa, no mínimo, desinfetar e corrigir o pH. Desinfetar é cloração, ultravioleta, infravermelho, ozônio. É o tratamento bacteriológico, certo? Então, começa por aí. Não interessa a água, tu vai ter que fazer um tratamento bacteriológico, certo? Então, eu tenho um poço de uma caverna do Jesus. Faça tratamento bacteriológico. Não brinca com isso, certo? Correção do pH. Se ela está muito ácida, tu vai elevar. Se ela está muito básica, tu vai baixar. Geralmente, esse tipo de água ela é mais básica, então tu tem que diminuir a alcalinidade. Tipo B, uma água um pouquinho pior. Desinfecção, correção do pH, começa as coisas grandes. Decantação simples para águas contendo sólidos sedimentáveis, quando, por meio desse processo, suas características se enquadrarem nos padrões de potabilidade, ou filtração precedida ou não de decantação. Para águas de turbidez natural, medida na entrada do filtro, sempre inferior a 40 unidades e cor sempre inferior a 20 unidades. Muita coisa escrita dizendo o quê? Desinfecção, correção do pH e decantação simples ou filtração. Então, corrijo a parte bacteriológica, corrijo o pH e tenho que decantar ou filtrar. O que é isso? Eu tenho que tirar o que tem de sólidos dissolvidos. Decantar, eu paro a água e aquilo deposita no fundo. Filtrar, eu vou passar por um filtro e vai tirar essas impurezas. Tipo 2. A e B, superficial ou subterrânea. Então, águas subterrâneas são A ou B. Vou para o tipo C, que é a água só superficial, terceira qualidade, pior ainda. Coagulação, seguido ou não de decantação, filtração em filtros rápidos, desinfecção e correção do pH. Tá? Estação de tratamento. Aí começa a estação. Tem volta. Vou coagular, nós vamos aprender tudo o que é isso. Coagular, decantar ou não, dependendo da qualidade da água. Filtração, vou filtrar. Desinfecção e correção do pH. Aí começa as estruturas grandes. Por que tipo de filtro a água passa no tipo C? Nós vamos... Não é o mesmo do tipo B, tu vai ver depois, João. Mas é um filtro de areia gigante. Gigante. O material filtrante é areia. Essa era a dúvida, se passava por filtro de areia ou... É areia, cara, é areia. Tem que ser areia. Por quê? Por causa do volume. São filtros com 1,5 metro de areia e um pouquinho de antrácito. Antrácito tem gente que chama antracito, mas é uma areia mais fina. Daí tu bota um paredão de água passar naquilo, só que vai passando o dia inteiro, né? Daí, depois vocês vão ver. Passa o filtro, sempre tem um filtro fazendo retrolavagem. O problema é o volume, é muita coisa. Tipo D, água podre, tá? Tô lá numa região metropolitana, a condição, tenho pouca água, a água que eu tenho disponível é muito ruim, vou ter que usar essa. Não tenho nada diferente disso. Então, o que eu faço? Todo o tratamento do C mais o complementar. O que seria o complementar? Conforme o que eu tiver nessa água, eu vou precisar um tratamento específico. Daí é específico dela. Eu tenho poluente X na água. Bom, eu vou ter que ter nessa estação um módulo para tratar esse poluente. Porque é uma característica daquele manancial. Certo? Entendam a água D como uma água C que tem 1, 2, 3 elementos tóxicos em excesso. Daí eu tiro aqueles. Tá? Vamos lá. Esses são os processos de uma estação de tratamento. À esquerda, o tipo de tratamento. À direita, as ações esperadas para eles. O que tu espera que ele faça. Essa é a sequência
de tratamento. Não necessariamente precisa tudo isso. Isso é um Lego. Então, nós vamos eliminando uns, colocando outros. Eu tenho que adequar aquele tipo de tratamento, aquele tipo de insumo de água, aquele tipo de água, conforme o que eu tiver de área, ou como eu for tratar, a tecnologia que eu tenho disponível, certo? Não é que não existem. Dificilmente existirão duas estações de tratamento igual. Podem ser parecidas, mas iguais não são. Bom, começa com o gradeamento. O gradeamento é uma grade. Nós vamos ver cada um deles daqui em diante, mas vamos lá. Gradeamento é uma grade para tirar substâncias grosseiras, garrafa, sei lá, gente, galho, preservativo, papel, o que tiver na água vai sair ali. Coisas grosseiras, tá? Não, o gradeamento, sei lá, vai ter um vão ali de 3, 4 centímetros e vai tirar essa grosseira, essa parte grosseira. Depois eu faço uma aeração e uma sedimentação simples ou sedimentação precedida de coagulação e filtração. O que faz essa aeração com sedimentação? Remoção de substâncias finas em suspensão e solução de gases dissolvidos. Eu tenho coisas dissolvidas na água que eu não tiro no gradeamento. Então, eu faço uma sedimentação. Eu deixo ela numa velocidade menor de arraste e as partículas que estão dissolvidas tendem a depositar no fundo. Há uma velocidade linear da água passando, e se eu diminuir essa velocidade, as partículas não conseguem fazer o arraste e elas caem. E daí começa a depositar no fundo, sedimentar. Depois, desinfecção, filtração lenta ou rápida e cloração. Remoção das bactérias, tá? Tratamento mais usual. Cloração com gás cloro. Ozônio, ultravioleta, infravermelho. Gente, tem N tratamentos. Por que usar cloro ou outro? Dinheiro, expertise, saber usar e assim por diante. Ok? Temos que pensar qual é o bom e qual não é, e o que a gente tem disponível e qual o tamanho das nossas pernas. Seguindo, aeração, tratamento químico carvão ativado, remoção dos sabores e odores. Aonde é feito isso? Em mananciais que têm problema de sabor e odor. Abrandamento, cal ou carbonato de sódio. Aumentar a acidez da água. Água muito alcalina. Cal, carbonato de sódio e silicato. Controle da corrosão. Aeração, coagulação, sedimentação, filtração rápida. Remoção de ferro e manganês. Vamos fazer uma linha aqui, ó, gente. Vou trocar a cor disso aqui. Daqui para cima é uma estação de tratamento normal. Isso aqui é uma estação padrão. Tipo C, digamos. Tipo D, que começa a ter elementos em excesso, a gente começa a acrescentar um desses. Então, as estações, por padrão, terminam aqui. E aqui são tratamentos para águas específicas com excessos de alguns elementos químicos. Temos aqui uma estação de tratamento, ok, gente? Um esquemático, fluxograma, organograma, como vocês quiserem chamar. Está toda desenhada aqui e nós vamos ver trecho a trecho, tá? Chega a água bruta, água in natura, a gente chama água bruta. Temos a aeração, uma casa de química que não deixa de ser um ambiente onde estão os produtos químicos para tratamento, e é ali que tu faz a regulagem de quanto tu vai usar de cada elemento. Então,
colocamos um coagulante, cal, mistura rápida. Esse material coagulante que entrou na mistura rápida começa a fazer efeito na floculação. Há uma decantação, uma filtração, uma desinfecção, que o material desinfetante sai da casa de química, reservação e água tratada. Essa reservação que nós temos no fim é uma água já pura, tratada, perfeita. A gente reserva ela para limpar os filtros, porque continuamente são vários filtros, um está em limpeza. Então, limpei esse, depois esse, termina aqui, vem para cá. Eles sempre estão sendo limpos, com água tratada na própria estação. Essa água de limpeza dos filtros a gente chama de consumo da estação. Falei bem rápido, porque a partir daqui, ó, nós pintamos e vamos falando de cada um dos processos. Tem um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se ele vai abrir. Vocês não estão vendo o vídeo, né? Estão ou não? Ainda não. Não tem nada. Tá, é que eu tô fazendo, tá transmitindo outra coisa aqui. Deixa eu começar de novo. Agora sim. Isso aqui é só um esquemático bem bobo de uma estação de tratamento, gente. Mas o que que tem aqui, ó? Água bruta. Isso aqui é apresentação para criança, tá? Então, chega a água bruta. Por que que tem esse degrau aqui entre a água? Por que ela não chega direto? Porque essa diferença de nível aqui acaba aerando. Eu consigo botar, eu não estou botando oxigênio, é ar. Ar é oxigênio e gases traço. Eu estou botando ar na água, estou misturando ela com ar. Vai ser o primeiro processo que nós vamos aprender. O que que ele faz? Ele tira gases em excesso e bota ar na água. Dá uma limpada nela, certo? Por isso que tem esse desnível aqui. Aqui já tem um coagulante entrando. Aqui está sendo feita a floculação. Filtração, né, gente? Filtro com pedras aqui. Pena que eu não consigo botar o som. Um dia eu vou aprender. Ó, desinfecção, cloro. Isso aqui é tipo cal, é uma coisa para regular o pH. Flúor. Flúor nós vamos ver no fim de tratamento e vamos discutir isso. Água tratada para a cidade. Vamos lá. Iniciamos pela aeração. O que é aeração? As águas naturais normalmente apresentam gases dissolvidos, predominando os constituintes do ar atmosférico, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Tudo isso está misturado na água. A aeração ou arejamento consiste no processo pelo qual uma fase gasosa, normalmente ar, e a água são colocados em contato. Qual é a finalidade disso? Transferir substâncias voláteis da água para o ar. Então, coisas que eu tenho na água que eu não quero vão para o ar e substâncias solúveis do ar para a água. Então, assim, ó, eu tenho uma quantidade de gás que eu posso ter na água. H2O. Se eu botar outro gás, física, né? Eu não consigo duas coisas no mesmo lugar, o resto sai. O processo de aeração, gente, é igual o processo que você faz em aquário, quem tem aquário aí. Tu assopra a água. Tu pode botar uma bombinha jogando ar lá ou tu mexer a água, é a mesma coisa. Eu preciso aerar. O que que é a aeração? Eu tiro substâncias voláteis que estão na água e coloco ar.
É isso. É o procedimento mais simples que tem e inicial. Qual é o objetivo? Remoção de gases dissolvidos em excesso nas águas. Então, eu removo gás carbônico, ácido sulfídrico, substâncias aromáticas voláteis, excesso de cloro, metano, etc. Introduzo gases na água, oxigênio para oxidação de compostos ferrosos e aumento de teor de oxigênio e nitrogênio dissolvido na água. Então, eu estou fazendo uma troca. Aquela água está numa condição padrão dela, natural, e eu estou botando ar nela. Ar, tá? Eu posso estar colocando de forma mecânica ou de forma natural, certo? Aonde nós usamos isso? Somente se justifica nos casos que águas a tratar apresentem carência ou excesso de gases ou substâncias voláteis. Vou testar ela e vou ver o que ela tem. Geralmente, o processo se aplica em águas que não estão em contato com o ar. Então, a aeração é muito válida para águas subterrâneas. Observem, naturalmente, o que as pessoas costumam fazer é um poço e bombeia. A água subterrânea é a que mais precisa de aeração. Então, eu tirar a água com uma bomba e jogar na tua casa, eu estou pegando tudo que tem de substância volátil lá embaixo e estou transmitindo. Ah, mas eu analisei essa água e a condição era boa. Gente, isso varia. E eu faço uma aposta, um jogo com quem quiser. Pegue uma água, não de poço, qualquer uma, e analise todos os dias. O mesmo horário muda. Muda. O sistema não é estanque. O sistema é orgânico. O sistema natural é orgânico. Então, é um veio que vem daqui, um de lá e vai mudando. Isso muda, gente. Então, foi feita uma análise da água não sei quando e ela é boa. Bom, ela era. Ela continua? A análise tem que ser constante. Tem muito amigo meu que vende esse sistema de poço e diz, não, eu analisei, era bom. Cara, continua. Vende. Legal. Mas explica que precisa análises constantes. Ou tu tá te baseando numa coisa antiga. Cara, tu dizer assim, ó, a água é boa, é que nem tu olhar para o céu e dizer, o tempo tá bom, amanhã pode não tá. A variação é a mesma, o sistema é orgânico. O sistema não é estanque. Tanto que estações de tratamento são analisadas a água na captação. Não na captação, falei errado. Na chegada da estação. E o tratamento é readequado conforme aquela água ali. Então, continuamente é analisado como é a água que está sendo captada e é reajustado o tratamento para sair numa condição potável. Então, não é assim, ó, fiz uma estação, 100 anos vou tratar igual. Não! Por isso que tem um técnico 24 horas por dia na estação. Full time, todos os dias do ano. Porque a água muda. Ela muda a condição dela. E o sistema tem que ser readequado, o tratamento tem que ser readequado para essa água. Certo? Então, cuidado. Esse dia um amigo meu me falou, fiz um poço. O pessoal me falou que a água era tri-boa, eles fizeram uma análise há 1 ano. Eu, cara, não quer fazer toda semana, faz todo mês. Mas confere se há uma regularidade disso. Certo? Métodos de aeração. Nos aeradores mais simples, a água sai de uma fonte no topo do aerador e cai atravessando degraus. É aerador por degraus. Então, a água chega num ponto e desce degraus e borbulha. Esse borbulhonamento, acho que é assim, recebe ar, expulsa partículas voláteis. Se tu estivesse no tempo aí dos faraós, tu ia contratar uns caras para ficar batendo na água. Ia funcionar igual. Eu preciso mexer a água. Quando ela borbulha, eu troco o gás. Outra maneira de aeração pode ser desenvolvida atrás de aeradores por borbulhonamento, que consistem geralmente
de tanques nos quais se instalam tubos perfurados, difusores, que servem para distribuir a água em forma de pequenas bolhas. Essas bolhas tendem a flutuar e escapar pela superfície da água. Então, quando eu faço isso? Quando eu não tenho área. Quanto mais... Eu vou fazer um sistema de tratamento na área central de uma cidade. As estações de tratamento geralmente são em áreas centrais caríssimas. Por quê? Porque a cidade foi construída antigamente e aquela área onde é a estação de tratamento não era uma área nobre. Só que a cidade cresceu e aquilo se tornou uma área nobre. Tem como tirar? Não, porque a tubulação toda sai dali, todo o sistema está feito ali. Então, Porto Alegre tem uma estação de tratamento no Moinhos de Vento. O terreno mais caro da cidade é uma estação de tratamento de água, tem tanques de água. Não tem como tirar de lá mais. Porque tu tem que mudar todo o sistema da cidade. São obras gigantescas alterar isso. Então, tá lá. Mas eu também não posso ampliar. Eu não posso ampliar aquela estação mais se torna inviável. Então, eu começo a usar tecnologia e gastos energéticos para ter sistemas de tratamento mais eficientes naquela área limitada. Santa Rosa tem uma área limitada aqui no centro. Acharam por bem, na concepção do sistema, fazer um segundo tratamento. Joia? Só que aquele segundo tratamento jamais vai dar conta da cidade inteira. Ele é um tratamento, é um segundo tratamento. Muita gente acha, foi feito um novo. Não, foi aumentado. Esse do centro vai se manter eternamente. Eternamente não, mas eu não tenho como trazer tudo de lá. Eu tenho que alterar todo o sistema, certo? Temos aqui um sistema, então, por gravidade. Aqui, ó. Então, só esse fato da água cair aqui já causa um turbilhonamento e uma troca de gases. E aqui, é que eu vou dizer, são bandejas. Então, a água vai caindo aqui, ó. Qualquer movimento, depois vocês vão aprender o dispositivo mais interessante para isso, mas qualquer movimento que eu faça na água que cause borbulhonamento vai fazer a troca gasosa. Certo? Aqui tem uma aeração. Isso aqui é um sistema de aeração. Vamos trocar aqui. São motores, ficam boiando, e eles jogam ar. Ó, no que liga os motores, eles começam a jogar ar, não é gás nenhum, é ar. E causa o borbulhonamento. Estou jogando ar na água, igual um aquário. Esse troço fez um barulhão. Agora ficou melhor. Bom, feita a aeração, vamos para a mistura rápida ou floculação. E floculação. São duas etapas conseguintes. Bom, coagulação, floculação, certo? Coagulação é um processo, floculação é outro. Mas nós chamamos coagulação, floculação porque eles são unidos, um depois do outro. É praticada em quase todas as estações de tratamento de água, como parte essencial do processo de separação sólidos-líquidos. Ou seja, coagulação, floculação serve para tirar o que tem dissolvido na água. Partículas microscópicas que não saem por filtração. E a grande maioria dos processos de tratamento de água inclui coagulação, floculação, a decantação, a filtração e a desinfecção.
decantação, filtração e desinfecção, tratamentos posteriores. O que é a coagulação-floculação? Processo de aglomeração de pequenas partículas, partículas finamente divididas e partículas coloidais em agregados maiores, que são chamados de flocos. Resumindo, pego partículas microscópicas e transformo elas em flocos. Cada X partículas microscópicas viram um floco. Um floco pesa mais que uma partícula microscópica, então ele decanta mais rápido. É isso. São nomes bonitos, coisas grandes, mas nada mais é que pegar um monte de partícula pequenininha, colar elas, fazer uma mais pesada que decanta mais rápido. Esse é o resumo da coisa. Então, na água existem partículas microscópicas que são invisíveis a olho nu. No microscópio a gente vê. Mas a gente não consegue tirar isso. Então, o tratamento mais adequado é usa um coagulante, que é um elemento químico, que ele une essas partículas microscópicas, que vai formar um chamado floco. Esse floco vai ter um peso maior e vai decantar. Coagulação, floculação serve para tirar partículas dissolvidas na água. Principais objetivos da coagulação, floculação: remoção da turbidez orgânica e inorgânica. Turbidez, não enxerga a água do outro lado. Então, são partículas dissolvidas que eu vou tirar. Eliminação de bactérias, vírus e organismos patogênicos. Alguns eu consigo remover assim. Destruição de algas e plâncton em geral. E eliminação de substâncias produtoras de gosto e odor. Ela funciona nisso, não vai resolver 100%, mas eu já vou tirar uma boa parte para seguir o tratamento. Bom, caracterização dos termos. Então, o que é a coagulação? É a desestabilização de partículas pela redução das forças que tendem a manter elas separadas. Então, gente, química. Duas partículas não se encostam, tem uma força que não deixa elas se encostarem. Por quê? Não sei. Isso é química. Perguntem para a Joyce e para a Fernanda. O coagulante tira essa força que expele elas. E daí elas se encostam e grudam. E gruda 1, 2, 3, 10, 100, vira um floco. Isso é coagulação. Não. Coagulação é tirar força. Floculação é grudar. A desestabilização é o resultado da adição de uma substância química, um coagulante, já falo o nome, sulfato de alumínio, na massa de água. A coagulação inicia com a adição do coagulante e o processo dura segundos. Então, o tempo de coagulação é rapidíssimo, é uma mistura rápida. Eu tenho que misturar aquilo na água e ele fez efeito. Bom, transporte das partículas desestabilizadas, que já têm força de atração, no interior do líquido, proporcionando choque entre as partículas e formação de coágulos maiores, os flocos. Esse processo é chamado de floculação e consiste em uma mistura lenta e prolongada, que converte as partículas coaguladas microscópicas em partículas maiores, que são chamadas de flocos. Os flocos formados possuem tamanhos suficientes para sedimentar. Sob a ação da gravidade, podem também ser removidos por filtros. Coagulação. Eu boto um elemento químico, esse elemento químico vai tirar a força que expele uma partícula da outra. Certo? É um processo rápido, 1 segundo. Coagulou. Floculação. Após perder a força que expele um do outro, elas começam a encostar uma na outra e formar o floco. A floculação é um processo mais lento. A coagulação é um processo rapidíssimo. Então, bem rápido e um processo mais lento. Eu misturo o coagulante rapidamente e formo o floco num tempo mais lento. Bom,
Coagulantes que nós usamos. Não vou ler esse troço todo aqui, mas o coagulante que mais se usamos são coagulantes metálicos, sais de alumínio ou sulfato de alumínio. A Corsã usava tanto sulfato de alumínio que comprou a fábrica, porque era o maior consumidor de sulfato de alumínio do estado. Alguém teve essa ideia genial. Porque, poxa, eu vou ficar comprando um insumo, vou produzir ele. Eu sou o maior consumidor. Tem sais de ferro, cloreto férrico, sulfato férrico. Depende da água, gente. Mas o mais usado é sulfato de alumínio. Existem polieletrólitos e auxiliares de coagulação que são usados em conjunto com os sais. Mas, gente, isso é uma coisa totalmente química, tá? Não vamos entrar no mérito, não é a nossa casa. Sulfato de alumínio, sais metálicos servem como coagulante. A gente não precisa saber tudo, mas também não pode ser bobo de não entender. Então, tu tem que chegar numa estação, tu vai fazer a parte estrutural da estação, mas tu tem que entender o que está acontecendo ali. Não seja bobo. A gente tem que ter uma noção global, uma visão, a gente chama de holística. Tem que entender geral. Tu nunca vai ser especialista em tudo, mas tem que entender grande isso. Aqui tem os coagulantes, ó. Mais usado sulfato de alumínio, tem sulfato ferroso, sulfato férrico, cloreto férrico, sulfato ferroso clorado, aluminato de sódio. Gente, elemento químico que tu comprou. Só um exemplo. Numa estação X, nós usávamos sulfato de alumínio. Então, por modificação do sistema bruto, foi necessário, isso era esgoto, tá, gente? Não era água. Foi entendido pelos químicos, com licença, que o sulfato de alumínio seria substituído por cloreto férrico. Cara, sou engenheiro civil, mas tudo bem, trocamos elemento químico. Existiam tanques de armazenamento de sulfato de alumínio e foram substituídos por cloreto férrico. Cara, para mim é a mesma coisa. Mas incrível. Foi avisado, claro, esses tanques não vão durar, vamos usar até... Porque eram tanques bons, tanques metálicos, não eram metálicos, eram de PRFV, um material tipo uma fibra, com estrutura metálica. E os químicos nos falaram, olha, a estrutura metálica vai corroer. Já que temos ela, mantemos ela, conforme começar a corroer, trocamos por outro material. Eu nunca tinha visto, gente, metal, estrutura, pensa um tanque de 20 mil litros, umas estruturas de ferro, uns tubulão grandão, a parte que encostava no chão, assim, ó, 2 anos depois, claro, tu não vai botar a mão naquilo, assim, tava seco, né? Mas tu passava uma chave de fenda, parecia pó. O troço se desfazia, corrói o ferro o negócio. Cloreto férrico derrete o ferro. Derrete não. Ele é tipo uma ferrugem, assim, muito mais rápida, muito mais agressiva. Vira um pó. É assustador. Essa parte química aí é complicado, gente. É um troço pesado. Bom, aonde é feito isso? A coagulação é feita na câmara de mistura rápida. A floculação é feita no floculador. Por quê? Porque a coagulação é rápida e a floculação é lenta. Então, são 2 dispositivos diferentes aonde ocorrem esses fenômenos. A câmara de mistura rápida, o objetivo principal dessa etapa, chamada de coagulação, é misturar rapidamente e uniformemente do coagulante na massa de água. Então, eu tenho que jogar o coagulante na massa de água e misturar. Pensem, eu estou numa estação que está tratando 500 litros por segundo. Eu tenho que misturar coagulante em 500 litros a cada segundo. Eu tenho que ter um dispositivo que faça isso. Certo? Não é botar uma colherinha e fazer isso aqui. Nesse segundo é 500 litros, agora já é mais 500, 500, 500. E tem que ir misturando. Continuamente. De água, e isso se consegue em unidades onde existe grande turbulência. Essa turbulência pode ser conseguida através de energia hidráulica, ressalto hidráulico e calha baixa, ou através de energia mecânica, agitador mecânico.
O tempo de detenção é inferior a 30 segundos. Tá? Floculação inferior a 30 segundos. Em menos de 30 segundos eu tenho que fazer a coagulação, que eu falei que era 1, porque depois vocês vão ver aonde chega esse 1 segundo. Na câmara de floculação, o objetivo principal da floculação é esse coagulante agir, ele fazer efeito. É manter a agitação mais moderada e por um tempo maior para que possa haver a formação de flocos. O tempo de detenção na água nessas unidades deve ser de 20 a 80 minutos. Então, a coagulação, a câmara de mistura rápida, no máximo 30 segundos. A floculação vai até 80 minutos. Então, a água passa aqui muito rápido e aqui já diminui. Como tu faz para mexer nessas velocidades? Estruturas hidráulicas, obras civis de tamanhos diferentes, estruturas diferentes que fazem essa variação de velocidade constante, 24/7, 24 horas dia, 7 dias da semana. Bom, algumas formas de floculação. Na aula que vem a gente vai dimensionar isso, tá, gente? Não é hoje. Câmara de chicana. Chicana que tem lá na Fórmula 1, chicanes, é chicana. O que tem aqui, ó? Isso aqui é a planta baixa, aqui um corte. Isso são chicanas, ó. São anteparos. Então, como eu faço para diminuir essa velocidade que vem da câmara de mistura rápida? Eu faço a água fazer isso aqui. Certo? Eu diminuo a velocidade. Claro, gente, isso aqui vocês vão ver. Isso é dimensionado, essa distância, tudo tem um padrão conforme a qualidade da água, o tipo da água, etc, etc. Assim eu diminuo a velocidade dela e faço a floculação acontecer. Aqui tem uma câmara de chicanas diferente. Isso aqui ela está olhando em planta e em corte a água sobe e desce. O grande problema dela é essa chicana aqui que fica pendurada. Se for uma estrutura muito grande, vai ficar um anteparo de concreto. É bem complicado. Costumamos usar mais essa, mas não tendo área, vai essa. Não tendo, aqui nem tem aqui, câmeras mecanizadas. Ó. Não tendo mais área ainda, eu boto uma câmera mecanizada. Que aqui vai falar nas fórmulas. Eu vou passar isso aqui no dimensionamento, nós vamos, tá, gente? Com mais calma. Mas o que é? Quais são as variáveis? Tempo de detenção, quanto tempo a água vai ficar na unidade, a vazão e a velocidade da água. E daí eu vou ter essas constantes diferentes aqui. Ó. Gradiente de velocidade e número de Kemp. Sem estresse, vocês vão aprender a calcular. Eu vou mostrar como faz, mas eu não tenho a mínima intenção de cobrar de vocês cálculo disso. Eu quero que vocês entendam, calcular é fácil. Está aqui a fórmula do gradiente de velocidade. Certo? Bom, vamos ao... Deixa eu ver que horas são. Vamos ao dispositivo de mistura rápida mais usado. Esse eu quero que vocês entendam bem. Chama-se calha Parshall. Parshall desenvolveu uma calha sensacional. A gente usa gravidade para fazer a mistura rápida e a aeração junto. É um dispositivo fantástico, gente. Assim, isso é engenharia. Dispositivo usado nas ETAs com a dupla finalidade de medir a vazão afluente e realizar a mistura rápida. E tem a aeração também. Trabalha normalmente com descarga livre, passando a corrente líquida de uma condição supercrítica para subcrítica. Hidráulica. Isso aí vocês lembram lá. Causando ressalto hídrico. Para que o medidor Parshall funcione, o gradiente de velocidade tem que estar entre 600 e 2000, a velocidade tem que ser maior que 2 metros por segundo, e o tempo de detenção, 1 segundo. Aqui que é o tempo de detenção da coagulação. 1 segundo na calha Parshall. Isso é uma calha Parshall, ok? Tentem visualizar isso aqui. Olhando em planta, ela tem
estrangulamento e uma garganta. Isso aqui olhando de cima. Bem aonde estrangula, ela tem um degrau. Então, o que que acontece? Se eu faço um estrangulamento, eu aumento a velocidade. Então, botou o dedo na bangueira aqui, ó. Aumentei a velocidade. No que eu aumento a velocidade, exatamente no momento que atinge a maior velocidade, eu faço um degrau. Então, a água vem vindo, ela aumenta a velocidade e bate e turbilhona. E aqui há um turbilhonamento. Essas medidas aqui, gente, são tudo padronizadas conforme a vazão. Construíamos calhas em concreto, hoje em dia tu faz a estrutura de concreto e compra a calha, porque são medidas milimétricas para funcionar. Não é uma coisa feita em galpão. Ela tem padrões a serem obedecidos. Não é do jeito que eu quero. Não vai causar o turbilhonamento. O que que acontece? Exatamente em cima do turbilhonamento, tu joga o coagulante. Então, aquele turbilhonamento é tão... como é que eu vou dizer? Ele é tão maciço, ele é tão forte, que tu fica correndo o coagulante, ele está misturando em toda a quantidade d'água. Então, eu misturo o coagulante, aero a água, e ainda serve para medir a vazão. Por quê? Medição hidráulica, condutos livres. Medir vazão em conduto livre, eu preciso ter uma seção constante, porque eu vou ter a medida e conforme a altura da água, eu calculo a vazão. Então, o medidor partial vai ter uma régua e conforme aquela régua, ele vai ter uma tabela que vai me dizer se a água está em tanto, a vazão é tanto. Além disso, hoje em dia, nós colocamos aqui em cima um medidor Doppler, é um aparelho, parece uma térmica de chimarrão, e ele joga um raio, Doppler igual golfinho, ele joga um raio, bate na água e volta. Ele calcula essa distância, está tudo parametrizado, e ele já te dá a vazão num painel. Excelente. Troço moderno, gente. Bacana. Uma coisa que funciona. Certo? Então, estudem, pesquisem. Calha partial é um troço muito legal. Isso aqui é uma calha partial. Ó, estrangulamento, aumento da velocidade da água. Velocidade. Eu não mexo em vazão. A vazão é constante. Mas eu mexi na velocidade porque eu diminuí a área. Vazão é velocidade vezes área. Se eu diminuo a área, aumento a velocidade. Então, eu aumento a velocidade, tem um degrau aqui que causa o turbilhonamento. E olha esse dispositivo aqui, ó, tá jogando o coagulante aqui. Então, a coagulação é feita ali sem custo de energia. Não há custo de energia. A coagulação toda é feita por gravidade. Calha partial, estudem isso. Aqui as medidas das calhas, né? De 1 polegada a 10. Não, 1 polegada está aqui, isso que é 1 minuto. A 10 e aqui. Cada uma das medidas que obedece. Então é muito difícil. Isso aqui é uma calha velha, feita em concreto, mas é muito difícil tu botar uma medida 9,3 centímetros no concreto. Tu não vai conseguir. Então, compra a calha. Ela tem de inox, tem de fibra de vidro, tem de PVC, tudo depende do tamanho. Uma calha de garganta de 10 polegadas é uma garganta larga, vai ter 30 centímetros. Então, a boca dela é bem maior. Então, tudo depende da vazão que tu está transportando nisso. Aqui é as constantes auxiliares para cálculo da calha partial. Nós vamos calcular ao fim da aula que vem as calhas partial, vocês vão aprender como é que funciona. E a mistura rápida. Bom, por algum motivo vocês não podem usar a calha partial. Tu vai ter que ter uma câmara de mistura rápida, um motor elétrico que vai girar pás que vai turbilhonar a água. Ali tu vai jogar o coagulante e vai fazer essa mistura. Qual o problema disso? É ótimo de projetar. Tu faz um tanque e bota um motor.
problema é quem vai operar isso, porque tu vai gastar energia e um motor estraga. Ele vai estragar e tu vai ter que substituir. Então, sempre que tu puder usar um dispositivo não mecânico, opte por um não mecânico. Se a tua situação não permite, vá para o mecânico. Vocês vão ver no dimensionamento disso. Esse aqui é o dispositivo mecânico, agitador por turbina. Então, aqui tem as pás, né? Uma batedeira gigante. É isso. Aqui é dimensionamento das câmaras de chicanas. Olhem tudo isso, que legal. Assim, tirem uma foto, postem no Instagram. Eu faço engenharia. Porque nós vamos dimensionar uma câmara de chicana. O dimensionamento de uma câmara mecanizada. Olha que fórmula bonita essa. Mas, gente, dimensionamento legal, vamos aprender. Mas eu quero que vocês entendam para que serve. De nada adianta para mim um aluno aprender a dimensionar perfeitamente uma câmara de chicanas se ele não sabe para que serve. Agora, se ele sabe para que serve, sabe a utilidade, sabe aonde usar e não consegue dimensionar, ele aprende a dimensionar. Agora, tu não vai saber para que serve aquilo ali. Ó, a câmera mecanizada. Um motor com uma caixa de redução. E isso aqui, vocês vão ver o dimensionamento. Eu tenho que calcular o número de pás, a distância entre as pás é um saco. É um troço mega chato. Bom, isso aqui nós vamos fazer na aula que vem, tá? O dimensionamento. Ah, droga. Deixa eu pegar só a outra, eu estou com a apresentação errada. Eu tenho que pegar a apresentação que tem exercícios no final. Não fujam. Tratamento, exercício no final. Okay. É a mesma apresentação, só que eu troquei o local dos exercícios. Tá, gente. Retomando, hoje ainda eu passo decantação, filtração, exercício semana que vem. Vamos lá. Retomando o que vimos até agora. Temos 4 tipos de água, A, B, C, D. Água A e B, superficial ou subterrânea, C e D, só superficiais. Água A, melhor qualidade, água D, pior qualidade. Nenhuma é potável naturalmente, todas eu preciso ao mínimo o tratamento de desinfecção e correção do pH. Então, água A, correção do pH e desinfecção, e vou aumentando os tratamentos até a água D, que eu tenho que, inclusive, corrigir tóxicos, certo? Bom, o que faz uma estação de tratamento? Deixa a água em padrão de potabilidade, padrão potável. A água se torna em condições de distribuição e de uso. Primeira parte, aeração. Eu estou jogando ar na água e tirando gases voláteis que tem na água. Estou fazendo uma troca. Então, estou fazendo uma mistura ali para melhorar a condição de gases na água. Próxima parte, coagulação, floculação. Na coagulação, eu diminuo a força que expele uma partícula microscópica que está dissolvida na água da outra. O coagulante faz isso, sais metálicos, geralmente sulfato de alumínio. Então, eu jogo esse elemento, ele diminui essa força que expele uma partícula da outra, e em seguida eu tenho a floculação.
que é o momento que as partículas começam a se unir e formar flocos. Por que formar flocos? Flocos servem para ter maior peso e decantarem. A mistura rápida, a coagulação, é feita em até 30 segundos. A floculação em até 80 minutos. A coagulação, eu posso ter um agitador mecânico, mas o dispositivo mais usado é uma calha Partial. É uma calha que há um estrangulamento, uma diferença, um degrau no fundo, tudo bem dimensionado, que a água aumenta a velocidade, causa o turbilhonamento. Há uma aeração no turbilhonamento, mas o que é o ideal? Nós jogamos o coagulante no turbilhonamento, que está misturando constantemente. Então, a coagulação geralmente é feita na calha Partial. Em seguida, passada a calha Partial, eu preciso de um dispositivo. Fala, João. Pode terminar, depois eu pergunto. Tá. Em seguida, eu tenho um dispositivo de floculação, que é o quê? É um dispositivo que a água vai diminuir de velocidade. Câmara de Chicanas é o mais usado, que é um tanque com anteparos que tu vai diminuindo a velocidade da água. Então, ela vai diminuindo o fluxo, esse fluxo menor vai dando tempo para o coagulante agir. Na mistura rápida, o coagulante mistura. Na floculação, ele age, certo? Bom, após a floculação, o coagulante agiu, formou flocos. Temos que ter a decantação, que é a grande estrutura de uma estação de tratamento. Aquele tanque gigante é um decantador, é um tanque de água parada. Por quê? A água vai ter que estar muito lenta para esse floco descer. Que é o que nós vamos ver agora, depois da pergunta do João. Tu já explicou o que eu queria saber entre a minha pausa e agora. Uma pergunta de novo? A pergunta era, na verdade, sobre se o coagulante, na verdade, tipo assim, ó, a floculação, ela acontece porque tu botou o coagulante. O coagulante, ele age na fase da floculação, isso? Isso aí. A coagulação é botar o elemento na água e ele agir é a floculação. Por isso que a gente chama coagulação, floculação, como uma coisa isso só. Isso aí que eu queria saber. Tá? Mas, João, agora a decantação é após o coagulante agir, formar flocos, o que a gente quer, que ele decante. Decantação, gente, se vocês pegarem um copo d'água no rio, tá? Aquela água barrenta, deixa um dia parado, ela fica mais transparente, a terra fica toda embaixo. Por quê? Isso, em hidrologia vocês vão aprender melhor, mas isso chama sedimentologia. São sedimentos, qualquer coisa que está na água são sedimentos. Eles são mais pesados, eles tendem a ir para o fundo. Se nós tivermos um controle da velocidade de fluxo do fluido, ele vai depositar. Um exemplo, toda barragem, seja ela qual for, o tamanho que for, ela está tendo assoreamento por sedimentos. A água para na barragem, o sedimento desce. Então, as barragens têm um custo caríssimo em tirar esse sedimento. Barragens maiores não se consegue vencer a retirada de sedimento com que ele chega. Há autores que afirmam tacitamente que todas as barragens vão ser, com o passar dos anos, muitos anos, cobertas de rejeito, de sedimento. Não vai se vencer tirar se não tiver tecnologia. Vamos para a decantação. Último assunto de hoje, libero vocês. Decantação é um processo dinâmico. Por que dinâmico? Física dinâmica, tá? Física, não tem nada de química nisso aí. É forças. De separação de partículas sólidas suspensas na água, essas partículas, sendo mais pesadas do que a água, tendem a cair para o fundo, com certa velocidade, que é chamada velocidade de sedimentação. Fluxo, sedimentação. São tanques que apresentam condições de escoamento com turbulência mínima. Isso é, nos decantadores a água escoa num movimento tranquilo e com o mínimo de turbulência. Decantadores, tu não vê o fluxo de água. É água parada. Ela está fluindo muito devagar.
Principais objetivos da sedimentação: remoção da areia. A experiência tem demonstrado que partículas de areia mais nocivas, então, que têm mais problemas, têm diâmetro maior que 0,02 milímetro. A remoção da areia normalmente é feita em caixas de areia que são localizadas junto a obras de captação. Eu tenho caixa de areia lá na entrada. O que passou, eu tiro na sedimentação. Remoção de partículas sedimentáveis finas sem coagulação. Então, a sedimentação simples não utiliza coagulante no seu emprego. Só se justifica no caso de rios que apresentam grandes transportes de sólidos. Eu posso ter uma estação sem coagulação-floculação, em casos específicos. Geralmente temos os dois. Retenção de flocos. Agora chegamos aonde estamos, onde a sequência do nosso estudo. É a decantação precedida de coagulação-floculação. Isso ocorre nas ETAs que utilizam processo convencional de tratamento. Então, a decantação é a utilização do floco formado na coagulação-floculação. Então, eu tenho uma sujeira na água. A coagulação tira a força que espelha as partículas. Na floculação, o coagulante que tira essa força age e forma flocos. E na decantação, esse floco deposita no fundo. E a água segue. Então, o decantador é um dispositivo que o floco baixa e a água flui numa altura superior. Tipos de decantadores. Decantador de escoamento horizontal. São os decantadores que têm a água, entra numa extremidade, deslocando-se em movimento horizontal, sai na outra extremidade. Então, é um tanque, a água chega aqui e flui horizontalmente. Nesses decantadores, a dimensão que predomina é o comprimento, quando comparada com outras dimensões. Nessas unidades, a água deverá escoar com baixa velocidade para impedir o arrastamento. Isso é calculado, então a velocidade que a água flui horizontalmente tem que ser menor que a velocidade de decantação. Isso é um cálculo feito conforme o tamanho do floco, padrão do floco. Vertical, são decantadores que têm a água entra pela parte inferior, elevando-se em movimento ascendente, é recolhida na parte superior da unidade. Apresentam grande profundidade quando comparada às demais dimensões. A velocidade de escoamento da água deve ser baixa para impedir o arrastamento dos flocos. Então, é um tanque mais profundo e a água entra por baixo e sobe. E ela tem que subir tão lento que o floco não sobe, ele vai ficando embaixo. O mais normal, para não usar tanques tão profundos, são escoamentos horizontais. Tipo clássico ou funcional. Decantadores que recebem a água floculada e processam apenas sedimentação. Um tanque gigante. Decantadores com contato de sólido, ou dinâmico, compacto acelerado. São unidades mecanizadas, patenteadas, que promovem simultaneamente a agitação, floculação e decantação. Então, vocês vão ver lá em estação de tratamento de esgoto, tanques Inhofe. São umas estruturas que faz tudo junto, por batelada. Eu agito, eu floculo, eu decanto. Eu não tenho uma estrutura para cada coisa. Eu tenho um módulo. Opinião minha, tá, gente? Isso não é regra, não é opinião minha. O que é opinião vale para mim, pode não valer para ninguém, mas eu posso passar adiante, né? O que eu penso. Para mim, isso aí é tipo aqueles celulares antigos de 4 chip que tu comprava no Paraguai, que ele tinha TV, rádio, fazia tudo, tinha 4 chip e nada funcionava direito. Eu prefiro uma unidade fazendo cada coisa. Eu tenho que ter área para isso, mas funciona melhor. E os decantadores tubulares ou de alta taxa, isso é sensacional, mas exige manutenção, porque eu diminuo a área e ele funciona diferente. Ó. Uma série de elementos tubulares de pequeno diâmetro, 5 centímetros, são agrupados de forma a atuar como uma unidade ou módulo. Depois nós vamos ver imagens. Quanto a inclinação é nula ou pequena, o tubo gradualmente se enche de sólidos sedimentares e periodicamente torna-se necessária sua limpeza. A autolimpeza se realiza dando inclinação adequada, usualmente 50 a 60 graus, para que o lodo escoe. Então, esse tipo de decantador é um tanque, a água entra numa ponta, sai na outra e o floco se deposita. O
o decantador de contato de sólidos, ele faz tudo junto. No primeiro momento ele agita, no segundo momento ele flocula, no segundo ele decanta, no terceiro ele decanta. E o tubular, eu tenho uma área X. Qual é a área decantável do meu tanque? É o fundo do tanque. Se eu usar o tubular ou de alta taxa, que é com anteparos, eu vou ter micro decantadores. Então, cada tubo é um decantador. A água entra e ela não tem que cair 5 metros, o floco. O floco cai 5 centímetros e deposita no cano. Eu vou enchendo esses canos. São milhares de canos e a água passando dentro dele. Então, eu tenho um tubo e a água está passando, o floco vai caindo no fundo do tubo. Gente, o floco é pequenininho. Então, eu vou enchendo os tubos, depois eu lavo eles e tiro tudo, entenderam? Num tanque, aqui, ó, num tanque, a água tem que cair daqui até aqui. Isso aqui são vários tubinhos e a distância de decantação é só dentro do tubo. Imaginem, 5.000 tubinhos. E a água passando dentro e vai depositando bem lento. Ela vai passando de forma a velocidade de decantação deixar ela se depositar no fundo. Isso aqui é o de alta taxa. É mais legal ainda. Eu acho mais legal. Se fosse um decantador normal, isso, a água entrava aqui, saía aqui e depositava no fundo. Então, eu teria uma área de depósito de flocos, a área do fundo. Quando eu crio esses anteparos, a área de depósito de floco é isso aqui, ó. O floco cai e vai grudando aqui. Então, cada placa dessas é um aumento do fundo. A área de absorção de flocos é a área de todas essas plaquinhas. São placas gigantes. A estação de tratamento... como é que é o nome? Me esqueci. A maior lá de Porto Alegre. Ela tem isso aí. É sensacional. Só tem que ter uma manutenção maior. Mas eu consigo, numa área X, ter uma decantação muito maior do que só o fundo. Então, eu tenho um limite de área. Eu posso usar. Serraria. Serraria. Por que eu misturo, às vezes, ETA e ET? ET é a estação de tratamento de esgoto. Porque os tratamentos são muito parecidos. Eu já comentei com vocês que o esgoto largado é quase igual à água. Bom, taxa de escoamento superficial. A área de um decantador, do tanque, é um parâmetro muito importante. Os resultados da decantação dependem muito da vazão por unidade de área. Quanto de água passa por metro quadrado? A taxa de escoamento superficial é um parâmetro de projeto que é estabelecido principalmente em função das características da água bruta. Conforme o tipo de água que eu captei, o que eu vou fazer? Para projetos, os seguintes valores são utilizados. Então, uma água que tem muita areia, eu consigo decantar até 1.200 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Então, eu vou dimensionar qual a demanda da cidade e vou dividir por 1.200 e vou ver quantos metros quadrados de decantador eu preciso. Uma água, só clarificação de água turva, 60 metros cúbicos por dia. Vamos fazer um cálculo bobo aqui, ó, gente. Vamos botar 250 litros. Então, dá 0,25 metro cúbico por segundo, Santa Rosa. Tá? Então, em 1 minuto, tem 15 metros cúbicos. Em 1 hora, 900. Em um dia, 21.600 metros cúbicos. Fiz bem por cima, tá? Se eu usar só a clarificação de água turva, vamos usar a melhor condição. Vou dividir por 60. Eu preciso de um decantador de 360 metros quadrados. Vai ser um decantador de 60 metros por 60. Esse é o raciocínio. Claro, se fosse areia, eu ia dividir por 1.200, ele ia ser bem menor. Então, são estruturas gigantes, gente. Daí tu começa a ter parede de 40, 80 centímetros de concreto, 6 metros de altura. São coisas pesadas, muito concreto, concreto hidráulico. É um concreto com muita pouca água, porque não pode vazar.
estruturas robustas. Aqui o dimensionamento, nós vamos fazer no fim. Período de detenção. O tempo em que a água deve ficar no decantador deve ser superior ao tempo necessário para a partícula se desloque até o fundo. Os decantadores de menor profundidade exigem menos tempo de detenção, então é menos tempo para a água cair. Na prática, os seguintes períodos de detenção são normalmente adotados. Os clássicos, de 1h30 a 4 horas. Então, uma partícula de água que entrou no decantador, ela fica de 1h30 a 4 horas até chegar no fim. Um decantador de escoamento laminar, que é um decantador melhor, de 15 a 60 minutos. Percebam, tem um tempo de tratamento da água. Por isso que, às vezes, quando há um problema de energia, um problema que parou a captação por algum motivo, demora para voltar a água. Não é que demorou lá embaixo, tu tem que retomar o tratamento e leva um tempo. Certo? Tá, isso aqui é depois de dimensionamento. Só vou mostrar um decantador para vocês e encerro por hoje. Bom, gente, isso aqui que eu estou mostrando é um decantador circular, tá? Mas é bem interessante ver como ele funciona. Vejam. A água entra em cima. Olha aqui. Ó. Entrada, saída do lodo. Que a saída da água é aqui por cima. Tem uma pá que vai rodando. Ele está exagerado aqui, parece cocô, né, gente? Mas são flocos. Tem um raspador jogando no fundo e a saída do lodo. Esse é o floco, ó. Olha o caminho dele. Não, esse é o caminho da água. O floco desceu. A água faz isso e sobe na calha ali, ó. Ali é a saída da calha, da água. Ela sai aqui, ó. Por cima e o lodo por baixo. Ó a saída dela. Só um parêntese. Esse decantador é de esgoto. Eu estou passando na aula de água, porque é igual. Num eu tiro floco, no outro eu tiro floco também, só que é um floco de esgoto. Bah, tinha chat aqui. Já vi ser instalada uma. O que, Caroline, tu viu ser instalada que eu já me perdi aqui? O que tu viu ser instalada? Não sei nem que hora tu escreveu isso. 8h26, meu Deus, faz meia hora. Tem alguém aí ainda? Sim. Estamos aí. Quem tá vivo ainda? Sim, estamos por aí ainda. Tá, vamos ligar as câmeras para dar tchau aí de novo. Tá bom. Aê, vovô dormiu. Tá roncando. Tchau. Ó, o Felipe ligou. Não é, calma, não é para dar tchau ainda. Ah, tá. Achei que Calma. tinha acabado. Quem mais? Quem mais? Liga aí, João. Mostra esse teus cabelos ridículos. Eu, rapá. Ó, tu começa. Mostra aqueles cabelinhos. Parece. Mas daí eu vou ter que pegar meu celular, cara. Mas tu não tem câmera? No computador não, uso o computador não, note. Sim, mas tu não é gamer. E gamer, eu não sou streamer. O que houve aqui, Tainara? O que será que ela tá mandando aqui? Meu Deus, o que será isso? Eu comprei uma câmera. A aula que vem vocês vão ter em 25K aula. Me dá uma. Não. Eita. João não tem nem vergonha na cara, né? Cara, pra que tu quer uma foto minha? Olha essa foto que eu... Pra que tu quer um vídeo meu? Olha essa foto que eu uso. Não, mas tu é mais feio que esse cara aí.
Mas Ô, é Juliano, boa. beleza. Não, beleza. Ele mandou uma pergunta pro meu cachorro no Instagram. Manda foto de criança. Daí eu mandei, cara. Ele falou, o cachorro falou para ele, tio, eu era feio que nem tu. Mas não te assusta que tu pode melhorar. Criativo esse cachorro. Daí ficou bravo. A Cália, tu viu você instalada onde, Caroline? Eu não sigo esse cachorro aí, peraí. Segue. Mas que vergonha. Conseguiu abrir minha foto? Passa o arroba dele aí, pelo amor de Deus. Constantino Spitz. Aqui, ó. Vai, é que eu tô com vergonha. Mas que susto! Meu Deus do céu, agora viu o Di Maria aqui na minha tela, tomei um cagaço. Cruz, ô Di Maria, avisa que ligou a câmera. Onde é que tu trabalha, Caroline? Tu botou uma Ah, eu vi que tu partial. disputou o microfone, pode falar o que tu ia falar? Eu? O Di Maria? Cara, vocês querem conversar, namorar, conversem no particular, deixa nós ter aula aqui. Na APAG. Tem calha partial na APAG. Pra quê? Tu pode falar, viu? Não é proibido. Fica bem mais fácil de interagir. Vocês não estão olhando o jogo? Ninguém está olhando o jogo? Não. O jogo é do segundo ou terceiro maior do sul, não sei qual que é o. Ah, dentro da John Deere. Para ver a água que saía, que entrava, qual é o brick? Água do esgoto. Não, se é água, não é esgoto. Se é esgoto, não é água, mas eu entendi o que tu quis dizer. Tava medindo o esgoto da John Deere, que tem que saber a vazão. Ó, Nenê. Mostra aí, mostra aí. Que massa! Ô, tá bem atucanado. Ô, rapaz. Acabou de acabar de acordar, foi lá buscar ele. Abana aí, velho. Já deve saber mais que eu de saneamento básico. É, eu acho que sim. Quanto é que tá o jogo, William? Tá no intervalo. Tá, ninguém mais vai ligar a câmera? Tudo com Meu vergonha. Deus do céu, tá bom. Se tu insiste, eu sei que tu tá falando de mim. Cara, olha aquela foto do Bruno ali, que coisa terrível. Parece o Baywatch. Salva-vidas. Mas tu tem celular, William, nem vem. Vocês podem ligar no celular. Se é para falar com coisa diferente, todo mundo tem câmera. Mas pro professor não tem. Tô entrando, calma aí. Vamos esperar para ver o João aí. Visão do inferno. Ah, Páscoa, né, gente? Meu Deus, olha aquilo, cara. Cara, tu tá parecido com alguém. O Belo. O Belo. Só tu é o feio. É o feio. Cara do céu. Belo versão judiado. Cara, pinta a barba também, daí tu vai parecer aquele jogador de Portugal, o Cada Xavier. microfone, João. Eu esqueço que eu tenho que ativar o microfone. Tem um jogador de Portugal que tinha o cavanhaque descolorido, Xavier. Se eu descolorir a barba, fica muita chinelagem. Mas não, assim tá lindo. Quem vê diz que né? Não é chinelagem. Não, assim é bacana. Mas claro, cara. Aí, ó. É estilo, é estilo. Isso aí, sustenta teu estilo. Ô, Juliano, faz também. Se tu fizer, eu pinto meu cabelo de azul. Cara, eu não tenho mais idade para isso. Não posso. Gente, espera, deixa eu sair, João. Tá bem? Quem é que foi que falou isso aí? William. O botão? Tá gravando botão? ainda, professor? Oi? Tá gravando ainda a aula?
Sim. O negócio é nós registrar tudo pro futuro. Ô, Vai que João, ter... sério que foi tu que fez esse risquinho? E esse copo aí? O meu É É do- essa taça? é dos Sim. Simpsons. Ali. Por Quê? quê? Sim, Ali, Porque por quê? parece que entrou assim, olha, um trator atropelando a sobrancelha. Não, passou do que era pra ser mesmo, mas não ficou. É, porque tá uma Ah, tora. mas por que você faz isso? É pra parecer uma facada? É Que que os facada, bonitinho é pra ser mais fininho, né, Sor? Só que ele deu uma pesada na mão. Tá, mas qual é o esquema de cortar isso? Fica bonito? Estilos. Claro, ali, ó. E só um lado ainda, é caolho ainda. João, tu não tá ajudando na propaganda. Tá Cara, bem. vocês falam demais, meu. Vou embora. Até semana que vem, se cuidem, que o coelhinho da Páscoa traga ovos pra todo mundo. Ah, rasquei. Eita! Tô de boa. Só O João cri-cri. aceita. Só 2. cri-cri. Cri-cri. Não vai ter chocolate Tá esse aí, ano. falou, gurizada. Uma boa noite de sono aí pra todo mundo. Que os Boa filhos de noite, vocês feliz queriam pintar o Páscoa. cabelo. Eu vou ter pesadelo com essa tua foto aí, esse teu rostinho. Eu tenho um filho. Isso me preocupa. Pode ficar assim. Ele com certeza vai ficar assim. Ele vai fazer pior. Aí, ó. Essa barba, tá louca. Eu desligar.